Sempre aperfeiçoando. Esta frase é um tema que se aplica bem à carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, aos irmãos filipenses. E nós vamos continuar pensando então sobre esta carta. Hoje nós vamos focar no capítulo 2, começando com o versículo 25, vamos até o verso 30. Filipenses 2, 25 a 30. Vamos recordar antes aquele verso que espelha bem a mensagem, a tônica desta carta, o verso 12 do capítulo 3. Vamos recordá-lo antes da nossa leitura de hoje. Então juntos façamos uma leitura aí dentro do possível, todos nós ministrando com a nossa voz, juntos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí está a vida cristã, firmada em Cristo, definida em Cristo, somos dele para sempre, nos méritos dele, mas há uma dinâmica do trabalho de Deus em nós, em Cristo agora, de caminharmos para o aperfeiçoamento segundo Deus em Cristo. Vamos então ler o nosso texto desta noite, a partir do verso 25. Antes, vamos recordar um pouquinho do que vem antes. Antes do apóstolo Paulo, aqui no verso 25, falar de um outro personagem, nós temos nos versos anteriores ele falando sobre Timóteo. E no verso 19, o verso 24, ele fala sobre Timóteo. No verso 19, ele diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. E o verso 22 diz: vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Então, ele tem a intenção de enviar Timóteo, um braço direito dele, mas não é possível enviar Timóteo imediatamente, mais para frente. Mas ele vai enviar Timóteo, diz ele, como seu emissário principal, e ele diz sobre Timóteo: um emissário credenciado, foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho. E agora então vamos ler a partir do verso 25 até o verso 30. A palavra do Senhor que o encontra nesta noite. Abra o seu coração, ouça a palavra, a voz do Espírito, deixe que ela trabalhe a sua vida, o leve mais adiante, para conquistar aquilo para o qual você foi conquistado, ser aperfeiçoado em Cristo. Ouça a palavra, diz assim: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. O verso 25 diz: penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Verso 29,
e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Honrem homens como este. O dia dos pais se aproxima, e então o comércio e a publicidade se agitam. Natura, a rede de perfumaria, vai lançar a sua campanha. E o garoto propaganda é ninguém mais, ninguém menos do que Tami Miranda, um nome feminino, mas alguém que se diz ser homem agora. Cresceu como mulher, se tornou adulto como mulher, procurava se apresentar até como uma mulher muito produzida, agora então se diz homem. Eis o garoto propaganda, eis a pessoa, o personagem que vai estar em evidência, será levantado pela rede Natura. Por quê? Bem, há muitas razões, esperam aí ter resultados. Aliás, a imprensa e a mídia mais progressista registrou com entusiasmo que depois do anúncio desta publicidade com Tami Miranda, as ações da Natura até subiram um pouco mais, há uma festividade em tudo isto. Estão honrando uma pessoa quando a colocam assim em evidência. É uma forma de honrar. Mas lembre-se que o pacote é muito maior. O que é que está por detrás de tudo isto? As coisas chegam a nós já digeridas e manipuladas para consumo, e nós não percebemos o grande filme que está se desenrolando na história. Estão honrando uma pessoa e com isto honrando uma ideia, honrando uma filosofia que tomou conta da sociedade. A ideia vem do marxismo e depois chega numa nova formulação, uma reforma no neomarxismo. E o entendimento do pensamento marxista é que o grande mal do mundo é algo que se chama capitalismo. E o alvo é abolir isso, erradicar isso do mundo. E depois de muitas lutas, entenderam os marxistas que o que sustenta o capitalismo são duas coisas principalmente: a sexualidade com a ética cristã que a sociedade ocidental abraçou, aquela que é dada segundo a revelação e entrou na cultura ocidental. Então, consequentemente, também o conceito de casamento e família, que a sociedade ocidental abraçou a partir de uma visão cristã. Essas duas coisas são sustentáculos do marxismo, aliás, do capitalismo, e precisa ser eliminado. E aí então uma porção de coisas passou a receber revisão, uma destruição, desconstrução para formular tudo diferente. E que nós temos nesta mulher que pretensamente pensa que é homem, é uma fagulha desta grande luta. E a pessoa participa, ela é manipulada por todas as condições, o momento que nós vivemos na sociedade, e depois agora chega esse momento que até é honrado, é exaltado. Mas por detrás está a honra não somente desta pessoa, mas uma porção de ideias. A questão de honrar envolve a pessoa, envolve alguém, mas envolve alguém porque envolve ideias, pressuposições por detrás, ideias maiores, valores maiores. É sempre assim. Bem, aí está o mundo com as suas honras. Citei este exemplo. Tem um outro problema aí agora nas notícias, na mídia, não é? O rapaz Felipe Neto, com todas as suas tiradas que faz tanto mal às crianças e jovens, está sendo criticado por muitos, mas honrado por muitos também. É o tempo que nós vivemos. O ser humano, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ser um ser espiritual,
com volição, isto é, ele escolhe, mas escolhe numa dimensão muito superior. Por ser esse ser espiritual, ele escolhe aquilatando, avaliando do ponto de vista moral, o que é que deve ser aprovado, o que deve ser reprovado. E por isso nós pertencemos, ou temos essa capacidade, pertencemos a esta entidade que tem essa capacidade de honrar. Podemos olhar, avaliar, do ponto de vista moral, o que é aprovado e o que não é, e podemos dignificar, levantar e exaltar. Mas isto pode ser feito da forma correta ou da forma errada. O apóstolo Paulo aqui diz, no verso 29, honrem a homens como este. Honrem a homens como este. Honrar é uma atividade natural a nós. É uma faculdade que nós temos, podemos exercer. E exercemos isto. Mas nós que fomos transformados por Cristo Jesus e temos da palavra de Deus a nosso guia, a nossa orientação, a verdade maior, precisamos verificar que o nosso exercer do honrar seja conforme a palavra de Deus. Precisamos honrar, sim. A palavra de Deus aqui está na voz do apóstolo Paulo: honrem a homens como este. Mas precisamos ver o que é que nós estamos fazendo com esta atividade de honrar. Como estamos fazendo? Será que estamos fazendo conforme o mundo faz ou conforme a palavra de Deus nos ensina? Precisamos honrar, sim. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 7, quando ele fala sobre as autoridades, aí ele apresenta o seguinte: deem a cada um o que é devido. E aí ele faz algumas colocações de coisas devidas, e uma delas é esta: a quem honra, honra. A quem honra, honra. Isto é, a quem é devida a honra, dê a honra. Devemos fazer isto. Mas como fazer? E precisamos olhar então para a palavra de Deus e verificar, porque esta possibilidade que nós temos, esta capacidade que nós temos de honrar as pessoas, é algo muito precioso, mas que o diabo também está preocupado, ocupado em deturpar, em encaminhar de forma errada, contrária à palavra de Deus. Honrem a homens como este. A verdade da palavra de Deus está com você aqui nesta noite, dizendo a você que você precisa promover a honra. Você não pode deixar de promover a honra. Promova a honra. Honre homens como este. Todo ser humano que for digno de honra, precisamos honrar. Mas precisamos definir qual é a plataforma sobre a qual nós vamos praticar o honrar. Qual é a plataforma? Qual é a sua plataforma? O mundo tem a sua plataforma. Acabei de citar uma que domina o pensamento. Por detrás está toda uma visão de progressismo à luz do neomarxismo, e que tem um objetivo econômico, mas que para atingir esse objetivo passa por uma negação da ética cristã, e que está aí na sociedade. Há toda uma plataforma. E aí então eles vão atrás dos seus heróis, se exaltam. Atrás dos seus ícones, os seus símbolos, que exaltam ou contribuem para essa causa maior. E você? Sobre qual plataforma você honra? Você promove a honra? É preciso partir da plataforma da referência correta. Ou então, vamos caminhar nos erros do mundo, quando o mundo toma essa capacidade de honrar que nos foi dada por Deus e encaminha de forma reprovável, porque partem do ponto da plataforma errada. No verso 29, o apóstolo Paulo diz para os irmãos da igreja de Filipos, sobre Epafrodito: o recebam no Senhor. Esse receber de Epafrodito, inclusive com honra, é no Senhor Jesus Cristo. Então, a atividade de receber Epafrodito, recebê-lo com alegria, diz aqui também o texto, e dar a ele honra, deve ser no Senhor, e não segundo
o nosso entendimento humanista, a parte de Deus, segundo o nosso próprio entendimento, sem a iluminação da palavra e da vontade de Deus. Mas no verso 30, o apóstolo Paulo diz sobre Epafrodito, e até porque ele é digno de honra, diz o quê? Ele quase morreu por amor à causa de Cristo, à causa de Cristo. Epafrodito quase morreu, não por preocupado, exercendo a preocupação com a sua própria causa. Nem mesmo, primeiramente, seria a causa do apóstolo Paulo, e nem de ninguém mais. O que moveu Epafrodito foi a causa de Cristo. E aqui, meus irmãos, precisamos entender essas palavras poucas. Cristo, por exemplo, e entender então que aqui há uma enorme carga de verdades. Quando aqui Cristo é citado, isto então envolve um Deus soberano, eterno, glorioso, santo, criador de tudo, inclusive de nós, e que nos criou nessa condição especial, mas que também nos fala Cristo sobre o dia terrível e triste quando nós rompemos com Deus e buscamos a nossa autonomia e corremos então em desacordo com Deus. E aqui fala também em Cristo, causa de Cristo, fala de que esse Deus glorioso, Criador, é também gracioso, e Ele entra na nossa história, na encarnação em Cristo, Deus homem, para ir à cruz, e ali então propiciar a nós graciosamente um perdão que não merecíamos e nem podíamos conquistar, a fim de que, perdoados em Cristo, pudéssemos então retornar a uma vida com Deus, e iniciar uma nova forma de ser e viver para toda a eternidade. Então, quando ele diz, por amor à causa de Cristo, e o recebam no Senhor, Paulo está falando de uma plataforma que envolve e define tudo, inclusive honrar a homens como este. Você tem honrado pessoas? O mundo honra tantos, e honra da sua maneira. O mundo está batendo palmas para muitas pessoas. Nesta era da mídia, com a possibilidade de uma comunicação tão acelerada, há um honrar de pessoas talvez como nunca houve antes nessa intensidade. Sempre se honrou, mas não nessa intensidade possivelmente. Mas quanta honra errada. O mundo, por exemplo, toma um jogador que leva prostitutas para o hotel e depois até tem uma briguinha com ela, nos tapas. Mas como ele consegue pegar um objeto esférico e colocá-lo debaixo de 3 paus chamado trave? Honra. Será que nós estamos navegando, entrando no mesmo pensamento do mundo com relação à honra? E não temos o discernimento da palavra? A causa de Cristo no Senhor. Se alguém como Epafrodito passasse por você, passasse pela sua rua, você teria que reação? Você o convidaria para a sua casa? Mas tristemente, posso estar errado, espero estar errado. Se um jogador desse passasse por você ou pela sua casa, será que você não faria o maior ruído? Não o convidaria para entrar? Não ia tirar umas fotos para postar nas redes sociais e chamar o seu filho para tirar uma foto junto? Não daríamos a honra a Epafrodito, honraríamos segundo o mundo. Que tristeza. Que nós possamos aprender a promover a honra, partindo da referência correta, Cristo Jesus. Esta grande revelação de uma verdade toda e ampla que domina toda a nossa vida, a nossa visão de mundo, a nossa visão de ser. E também, então, dentro de tudo isto, nosso promover da honra.
honrarmos realmente segundo Jesus Cristo. Precisamos promover a honra. Você tem promovido a honra partindo da referência correta, em cima da plataforma Cristo Jesus, ou você está totalmente formatado pelo mundo, pela pressão do mundo, dos amigos, dos familiares, da mídia, dos colegas de trabalho, dos colegas da escola, da universidade, e você não consegue perceber isto? Há uma grande diferença entre aqueles que o mundo entende serem grandes e dignos de honra e foco e exaltação, e aqueles que devem receber honra e são dignos à luz da palavra de Deus. Promova a honra, meu irmão, promova a honra. Mas quando você partir da referência correta, então você vai aprovar e reconhecer virtudes que são decorrentes desta referência correta, Cristo Jesus. Posturas que você vai ver nas pessoas, práticas, comportamentos que você vai observar nos outros, e você vai observar e dizer: essa postura, essa atitude é reflexo de Cristo atuando na vida dele. Promova a honra valorizando as virtudes decorrentes de Cristo, à luz de Cristo. Aqui está Epafrodito, o personagem desses versos. Este nome, Epafrodito, não é um nome comum a nós e a nossa cultura, não é verdade? Quem é Epafrodito aqui? Epafrodito era membro da igreja lá na cidade de Filipos. Aquela igreja daquela cidade foi fundada pelo apóstolo Paulo, mais ou menos 10 antes da escrita dessa carta. Esta carta, por volta de 162, Paulo esteve em Filipos e fundou a igreja lá, quando pregou o evangelho, houve conversões, em 51 depois de Cristo. Bem, Epafrodito pode ter se convertido logo ali em seguida, naqueles tempos, ou depois, mas enfim, ele era membro desta igreja. Esta igreja que amava o apóstolo Paulo, ficou sabendo de que Paulo foi levado a Roma, preso, está numa prisão domiciliar lá, narrada em Atos, nas Escrituras, capítulo 28. E Paulo responde ao processo em prisão domiciliar. A igreja está sabendo disso, sente por Paulo, entende que é um tempo difícil, desafiador para Paulo. E eles querem fazer alguma coisa. E o que eles fazem? Levantam uma oferta, uma doação para Paulo financeira. E agora precisam enviar a Paulo. Não há transferência bancária naqueles dias. Então, quem vai? Quem vai? Epafrodito. Talvez o escolheram, talvez ele se voluntariou, mas Epafrodito é tido como digno, alguém de confiança, alguém que representava bem a igreja. O apóstolo Paulo está preso, nós queremos fazer algo por ele. Epafrodito vai ser o portador da nossa oferta. Então lá está Filipos, na Grécia, e Epafrodito lá em Filipos, na Grécia, e Paulo em Roma, então a Itália. E Epafrodito vai sair da sua cidade de Filipos, viajar, levando aquele valor até Roma e entregar ao apóstolo Paulo para ajudá-lo nas suas necessidades. Mas há uma segunda missão para Epafrodito. A igreja envia Epafrodito, fica entendido por tudo que é dito nesta carta, não somente para levar a oferta. Epafrodito deve ir e permanecer com Paulo para auxiliá-lo no que ele precisar. Paulo está preso domiciliarmente. Naqueles dias não havia a tornozeleira para ficar preso em casa, mas havia uma corrente que era muito comum se usar. Paulo dá a entender, ele fala que está preso em corrente, dá a entender que talvez ele estivesse também, além de estar numa casa, estar preso com uma corrente. Essa corrente ficava no punho do preso e depois no punho de um soldado, um guarda. Bem, Paulo está limitado, num tempo difícil, respondendo a um processo difícil, na capital do império. Epafrodito, você vai ser o ajudante dele. O que ele precisar, você faz. Ele não tem liberdade muito de ir e vir, não pode ir e vir na verdade. Você vai estar lá, você pode ir e vir por ele, no que precisar. Fica com ele,
Se o processo durar 1 ano, fica 1 ano. Se o processo durar 2 anos, fica 2 anos com ele. E lá foi Epafrodito. Mas quando Epafrodito chega lá em Roma, ele fica muito doente. Não sei se logo na chegada, um pouco depois, o texto não diz, fica muito doente. O texto diz que ele quase foi à morte. E só se recuperou. Paulo viu a misericórdia de Deus ali. De alguma forma, Deus levantou Epafrodito. Paulo não diz que foi através da ação dele como apóstolo, que teria o dom de curar. A misericórdia de Deus atuou na vida de Epafrodito. A igreja fica sabendo. Epafrodito foi para lá, ficou doente e agora vai voltar. E ele vai chegar em Filipos e Paulo já faz a leitura de que alguns vão julgar mal Epafrodito. Talvez alguns lá em Filipos já estão dizendo: esse Epafrodito pegou uma gripinha lá, já está voltando. Esse camarada dá para trás, não dá? A gente envia ele lá. Talvez alguns julgamentos começaram a surgir ali. Outros, mas Epafrodito ficou doente, tudo bem, mas não há razão para voltar. Tinha que ficar lá, tinha que aguentar. Epafrodito corre o risco de voltar e ser reprovado, encontrar reprovação. Por isso o apóstolo Paulo escreve de forma tão encarecida e esclarecedora sobre Epafrodito, para que a igreja não receba com a ideia errada do que realmente se passou. Paulo viu, Paulo sentiu o drama todo, e por isso Paulo escreve a eles. Paulo descreve o comportamento, as virtudes demonstradas por Epafrodito. Esse nome Epafrodito é derivado do nome da deusa grega Afrodite, correspondente para os romanos a Vênus, a deusa da paixão, a deusa do amor erótico. E quando um homem recebia este nome Epafrodito, significava aquele que é charmoso, é atrativo. Esse é o nome dele. Então, irmãs, pode chamar o seu marido de Epafrodito. Sou estranho, mas é bonito. Mas esse é um nome pagão, relacionado até com uma deusa pagã. Epafrodito não cresceu num lar cristão, não recebeu um nome cristão, um nome pagão. Se converte depois, já na fase adulta. Não adotou um novo nome cristão. Mas quando o apóstolo Paulo fala Epafrodito, que é um nome pagão, ele vai falar sobre Epafrodito no comportamento, nas atitudes. Sabe, meu irmão, não é uma questão só de casca, de nome, nomenclatura. É uma questão de como eu me comporto, como eu sou, a partir do meu coração, nas minhas atitudes. É isto que é a verdadeira mudança em Cristo. E Paulo vai dizer de Epafrodito o quê? Vai dizer que Epafrodito é um homem de lealdade. Paulo diz sobre Epafrodito, aquela igreja que talvez pudesse ter dúvidas sobre o seu emissário. O que o Paulo diz sobre Epafrodito? Meu irmão. Meu irmão. E aqui então, irmão em Cristo. Epafrodito honrava, fazia por merecer o ser chamado de irmão em Cristo pelo apóstolo Paulo. Será que podemos chamar você realmente de irmão em Cristo? Será que você pode me chamar realmente a mim de irmão em Cristo? Aí está Epafrodito, com essa afirmação categórica do apóstolo Paulo. Em Epafrodito eu tenho em Cristo um verdadeiro irmão. Maravilha. Mas ele diz mais, não somente meu irmão, é meu cooperador. O meu cooperador. Isto é, o meu co-trabalhador. Aquele que opera comigo, trabalha comigo.
Epafrodito não era aquele que ficava observando o trabalho, mesmo aplaudindo, mas de longe. Epafrodito não era aquele que viu o apóstolo Paulo nos embates, nos afazeres, e dizia: eu vou dar uma volta. Não, Epafrodito era aquele que estava à mão, é aqueles que voluntariava. O que é que precisamos fazer, no que eu posso ajudar, como que eu posso contribuir? Há algo a ser feito, conta comigo. No reino de Deus, e onde eu for, em nome de Jesus Cristo, conta comigo. E até diante dos ímpios, como testemunho em Cristo, naquilo que é legítimo em Cristo, os ímpios serão tocados pela minha atitude de cooperar naquilo que em Cristo eu devo cooperar. E será um testemunho para eles. Enfim, Epafrodito era não somente o meu irmão, mas é o meu cooperador. É o tipo da pessoa que você quer ter ao seu lado. Quantos cooperadores você conhece, pessoas que você pode dizer: este é um cooperador? A começar na igreja, dentro de casa, na ética cristã. A sua esposa diria de você: o meu marido é um cooperador meu. O seu marido diria de você, esposa: ela é uma cooperadora minha em Cristo, eu tenho nela uma cooperadora. Os seus pais diriam a você, filhos: esses filhos que eu tenho são cooperadores. O seu pai é um cooperador também na sua vida com Cristo. Será que há isto ou não há? Será que a plataforma Cristo, a referência a Cristo faz diferença e se manifesta no nosso comportamento? Assim era com Epafrodito, meu irmão, meu cooperador, mas também meu parceiro ou companheiro de lutas. Companheiro de lutas. E no original uma palavra só, e seria algo semelhante a meu co-soldado. Co-soldado. Aquele soldado parceiro meu de armas, de guerra. Quando a coisa está feia, quando a luta pelo evangelho enfrenta maior adversidade, Epafrodito não diz que não vai vir, que não pode. Epafrodito enfrenta comigo a luta, em oração, em encorajamento, em até compromissos necessários. Epafrodito não foge, não se amedronta, não se acovarda, não procura o caminho mais confortável. Nele eu tenho um parceiro de armas, de luta. Honrem a homens como este. Meu irmão, precisamos promover a honra, partindo da referência correta, mas valorizando as virtudes decorrentes. Quem é Epafrodito, então? Meu irmão, cooperador, companheiro de luta. É alguém leal em Cristo. Leal em Cristo. Você conhece pessoas leais em Cristo? E como é bonito quando a gente encontra alguém assim. Leal. Mas diz mais, diz que Epafrodito arriscou a vida, no verso 30 nos dito, para suprir a ajuda de vocês. A igreja não podia estar lá suprindo Paulo. Epafrodito era a igreja, então, em Roma. A igreja de Filipos estava em Roma. Então Paulo diz: vocês não podem, mas ele é aquele de vocês que está aqui, fazendo a vez de vocês. Mas ele chegou a arriscar a vida. Epafrodito era não somente alguém marcado pela lealdade, irmão, companheiro, cooperador, mas também alguém que não fugia da luta. Servir a Cristo, andar com Cristo, era algo que ele cumpria, fosse o que fosse, inclusive arriscando a sua vida. Não era uma chuvinha que tirava, um ventinho mais frio que tirava Epafrodito da obra do Senhor. Honre homens como estes, leais, dedicados, grande valor. Mas Epafrodito, diz o texto no verso 26, ele estava com muitas saudades dos irmãos, possivelmente saudades aguçadas, porque ele quase morreu e pensou: não vou ver mais aqueles irmãos prezados. A igreja estava com muitas saudades. E mais, Epafrodito, diz o apóstolo Paulo,
tem se angustiado, porque ele soube que vocês souberam que ele esteve doente, diz o verso 26. Quando Epafrodito ouve falar de como os irmãos em Filipos se entristeceram, isso o angustia. E a distância dele dos irmãos dá a ele uma grande saudade. Você tem saudade do povo de Deus? Esses dias de quarentena é um grande teste para nós. Qual a saudade que eu sinto do povo de Deus? Da comunhão do Senhor, da igreja de Jesus Cristo, onde eu estou integrado, onde eu sou parte do corpo. Epafrodito era este homem solidário, grande qualidade, grande virtude, um homem solidário, saudoso, e sentia pelos irmãos por aquilo que eles sentiam. Aí está este homem leal, este homem dedicado, este homem solidário, mas este homem também com a qualidade, a virtude do servir. Esse capítulo 2 todo, se você ler novamente, você vai ver que o apóstolo Paulo está abordando para os irmãos na igreja em Filipos a questão da unidade e da humildade no servir juntos. Humildade e o servir juntos. E para fazer o seu argumento, o apóstolo Paulo apresenta do verso 9 e 11 o exemplo de Jesus Cristo, que tendo subsistindo na forma de Deus, não se apegou a isto, mas se humilhou e veio ser achado na forma humana e foi à morte, e a morte de cruz a mais vergonhosa. O exemplo de Cristo é o exemplo para o cristão, para a igreja de Filipos, da humildade, do servir e não ficar na grandeza, na exaltação e na soberba. Depois o apóstolo Paulo introduz o exemplo de Timóteo. Cristo primeiro, depois Timóteo. Timóteo é aquele que tem servido comigo na causa de Cristo no Evangelho, diz o apóstolo Paulo nos versos que nós lemos anteriores. E ele serve ali junto comigo como um filho ao pai. Timóteo, um exemplo para a igreja de Filipos. E agora, Epafrodito, outro exemplo para sustentar a tese de Paulo, para inspirar os irmãos naquilo que ele quer que eles abracem. Epafrodito, o mensageiro que vocês enviaram. Verso 25 diz primeiro Paulo diz: Epafrodito é meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de lutas, meu. Agora, de vocês, é o mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Mensageiro, no original é a palavra apóstolo. A nossa palavra portuguesa apóstolo vem do grego aqui, vem das escrituras. Apóstolo quer dizer um mensageiro, alguém que é comissionado para uma obra, uma mensagem específica. Jesus Cristo estabeleceu o corpo de apóstolo para a obra, a missão de ser o fundamento da igreja. E eles exerceram isso e continuam exercendo particularmente pela palavra de Deus. Mas eles passaram a cumprir o objetivo. E o que eles fizeram permanece, aí está a igreja sobre o que eles estabeleceram. Esses apóstolos não voltam mais. Há um negócio em certos movimentos chamados evangélicos de criar apóstolos. Isso não existe. Agora, existe nas escrituras, sim, o uso de apóstolo num sentido menor, no sentido mais amplo aí da palavra, mais comum, que é alguém que é enviado numa missão. E aqui o apóstolo Paulo diz, ele é o mensageiro, ele é o apóstolo de vocês enviaram ele com uma missão definida em nome de vocês, ele é oficial nisto para vocês. E aí apóstolo então não é como se usa nessas igrejas, posição de glória, né? Líderes aí sonhando em receber título de apóstolo, grandeza, não é isto. Aqui apóstolo é serviço. Lá está em Filipos, na Grécia. Precisamos de alguém que vá a Roma. E não tem aeroporto aqui não. Não vai fazer um voo de 2 horas e chegar lá. São tempos diferentes. Ele vai, quem for não tem celular. Não vai ficar aí no FaceTime todo dia, 3 vezes por dia, falando com a gente, falando com a família.
Quem é que vai querer sair de Filipos e ir lá para Roma? Deixar a família, os familiares, deixar a igreja, deixar sua cidade e partir para Roma. Quem quer fazer isto? Precisa um apóstolo, alguém que quer servir como nosso emissário. Uma tarefa difícil, desagradável, desafiadora. Alguém que vai deixar suas atividades para ir, mas precisa ser alguém de confiança. Não é qualquer um desocupado que está aqui, que está querendo dar uma volta. Não, tem que ser alguém digno de confiança. A missão é grande demais. Carregar um valor, uma oferta nossa, e depois lá ser alguém que não vai dar trabalho, mas vai ajudar. Alguém de valor. Alguém de valor vai estar ocupado, não vai querer ir. Quem vai? Epafrodito. Grande homem, grande disposição, mensageiro. Mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Mas quando nós examinamos o texto original, na língua original, há um detalhe que nesta versão que eu leio aqui, omite. O verbo atender foi escolhido pelos tradutores, nessa versão bíblica que eu tenho, como suficiente para expressar a ideia do original. Mas é interessante notar que no original seria o mensageiro de vocês, que vocês enviaram como ministro para atender às minhas necessidades. Como ministro para atender às minhas necessidades. Ministro, leiturgon, onde nós temos o termo em português liturgia, que tem a ver com aquilo que acontece no culto a Deus. Esse termo que é omitido aqui em tradução, era o termo usado na tradução para o grego da Bíblia hebraica, para o sacerdote no templo, em Jerusalém. É um ministro. Qual a ideia ali? Quando o sacerdote é um ministro, é aquele que serve o povo diante de Deus. Ele apresenta os sacrifícios que o povo trazia no Velho Testamento. O conceito de ministro é aquele que serve. Hoje nós temos esse conceito bem alterado, ou esse termo ganhou uma outra conotação. Quando fala em ministro, eu penso que um desses que fala na televisão de vez em quando ali, sentado no trono, cheio de empáfias na sua ideologia, etc. Não é esse o conceito na sua origem. A coisa caminhou para uma outra dimensão. No início até talvez era essa ideia mesmo na política, na estrutura política social, governamental. Nós temos a expressão servidor público. Essa é a ideia do ministro. E depois o servidor público, em algumas esferas de posição, se tornou aquele que é servido e não muito aquele que serve, não é verdade? Infelizmente. Mas voltando à ideia original, é aquele que serve. O ministro de vocês, Epafrodito. Quem é Epafrodito? É o homem da lealdade, é o homem da dedicação, é o homem da solidariedade, é o homem do servir. Não do quer ser primeiro, do que quer ser reconhecido, do que quer público. Não, quero servir. Tarefa dura, difícil. Aí está Epafrodito. Meu irmão, minha irmã, promova a honra, valorize as virtudes decorrentes de Cristo. Que você possa valorizar as virtudes a partir de Cristo, mencioná-las, reconhecê-las. Honre a homens como este. Que eu e você possamos então obedecer à palavra e promover a honra, mas a honra que parte da referência correta e que valoriza as virtudes decorrentes desta referência, virtudes que são medidas à luz dessa referência, Cristo, o Senhor, Cristo Jesus. E então tudo que envolve o nome de Cristo, que nos dá toda uma visão de vida, de verdade, de ética, de moral, de comportamento, a partir da transformação, da salvação e da cruz. Enfim, promova então a honra. Você tem promovido a honra? Ou você é mais daquele só do sarcasmo, da ironia? Você acha que promover a honra não cabe? Promover a honra é você se colocar por baixo. E note bem, promover a honra aqui não é ser bajulador. Isso não tem nada a ver com a plataforma Cristo Jesus.
mas realmente reconhecermos as pessoas quando elas manifestam posturas que refletem a ação de Cristo na vida deles. E aí nós glorificamos a Cristo quando nós fazemos isto. Meu irmão, então, engaje-se no fomentar a honra. Você está engajado nisto ou não? Talvez eu sempre me relaciono ou me refiro a pessoas, nunca com a honra quando é o caso. Talvez você precisa fazer uma revisão, uma reflexão à luz da palavra nesta noite e ver, eu preciso mudar minha estrutura de concatenação, pensamento, de arrazoar. Eu estou arrazoando conforme o mundo, talvez até estou honrando, mas honrando conforme o mundo, honrando quem não deve receber a honra. E a honra que precisa ser levantada, aquela que inspira, aquela que reflete Cristo, aquela que em verdade é gloriosa e bela diante de Deus, eu não reconheço. Não tenho tempo, nem presto atenção, não faço essa leitura. Eu estou tão formatado pelo mundo que eu estou somando com o mundo em fomentar honra que é desonra à luz da palavra. Ou coisa pequena e muito menor, eu deixo que o mundo me influencie e eu exalto como grande, eu me refiro àquilo e me refiro àquilo. E aquilo que realmente reflete Cristo eu não me refiro, não falo. Preciso fazer uma revisão no meu pensamento à luz da palavra. E aí, como é importante isso começar no lar. No meu lar ser um lugar onde se promove a honra. Quando falamos de alguém e alguém espelhou as virtudes e refletem Cristo na vida dela, vamos mencionar isto. Vamos fomentar a honra devida na nossa casa. E ali então isso vai nos inspirar, vai levantar o nível nosso de valores. Nós vamos nos tornar biblicamente mais nobres, mais dignos. Na educação dos filhos, vou levantar diante deles aquilo que é virtuoso à luz da palavra de Deus. Talvez eu estou pecando porque eu estou levantando diante deles esses ícones do mundo. E não levanto nada, ninguém, nenhum valor, não honro diante deles, não falo, não menciono. É preciso então, na educação dos filhos, isso acontecer. Entre cônjuges, precisa entrar um pouco mais de promover a honra. Certamente o seu cônjuge tem lá seus problemas, ele é convertido, ele está no Senhor. Quando ele então age da forma que é aprovada em Cristo, promova a honra ali. Talvez ele não é convertido, mas quando ele agir da forma biblicamente, reconheço, muito bem, parabéns, isto inclusive é como eu creio em Cristo. Então um ambiente onde haja este fomentar da honra. Na igreja de Jesus Cristo é preciso que haja mais do fomentar da honra, você se engajar nisto. É preciso fazer menção, o apóstolo Paulo faz menção, ele para esta carta e por alguns versos, aqui 5 versos, ele vai se dedicar em falar de Epafrodito. Não é bajulação, isso é outra coisa, é em Cristo, onde não há espaço para bajulação, é promover a honra em Cristo que é encontrado nas pessoas. Você faz menção, ou você se sente menor se você fizer isto. E fomentar a honra é o exemplo, isto é, começar em você a ação de Cristo, que leva você a posturas virtuosas em Cristo, que as outras pessoas olhem e digam sobre você, nisso ele teve um comportamento de honra, em Cristo. O seu testemunho nas virtudes de Cristo. Engaje-se na fomentação da honra. Honre a homens como este, honre a mulheres como estas. Em Cristo demonstram isto. E vamos dignificar, vamos valorizar aquilo que é a manifestação dos valores em Cristo. O mundo faz bem o seu trabalho segundo a sua medida de honra, segundo a sua plataforma, a sua referência. Nós precisamos fazer igual? Não, precisamos fazer melhor, porque nós conhecemos o que é a verdadeira honra em Cristo.
Engaje-se na fomentação da honra. Como o apóstolo Paulo, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro e ministro de vocês, honrem a homens como este, quase morreu por amor à causa de Cristo. Você tem promovido a honra, meu irmão, isso haverá de mudar muito a sua atitude, a sua forma de perceber, até sentir o ambiente, o dia. Quando essa grandeza em Cristo começar a ser prática de você, e promover a honra, promover um pouco menos a desonra. Às vezes, talvez você gosta muito de falar daquilo que é desonroso. Uma hora para falar um pouco mais da honra em Cristo, promover isso, mudar um pouco o ambiente, mudar um pouco a conversa, subir tudo isso a um nível mais elevado e digno na presença de Deus. É o que o apóstolo Paulo faz. Ele viu o risco de a igreja de Filipos, ou pelo menos algum, descambarem, descerem a ladeira para uma crítica a Epafrodito. O apóstolo Paulo corrige, cria um ambiente para que com a chegada de Epafrodito, portando esta carta, haja um ambiente de promoção da honra, então do nome de Cristo, a glorificação do Senhor e a edificação de toda a igreja, da família. Quando eu tinha por volta de 10 anos, chegou à minha casa uma visita, um rapaz de mais ou menos uns 22 anos. Ele vinha fazer uns trabalhos com a nossa igreja durante uma semana. Jovem ainda, volta de 22 anos. A minha casa sempre tinha visitas. Era uma igreja visitada, era uma casa visitada por muita gente, todos os caminhos. E eu sempre gostava de ouvir os visitantes. Cada um abria uma janela para um novo mundo, de onde eles vinham, e aquilo me dava uma visão diferente do mundo, de vida. Na minha casa houve visitas, por exemplo, de pessoas, políticos conhecidos, crentes, posição. Na minha casa passou muitas vezes pessoas de grandes recursos econômicos. Na minha casa passou pessoas muitas vezes que não sabiam nem usar direito um garfo. Passou todo mundo por lá. Na minha casa passou pessoas que tinham um grande nome no meio das igrejas evangélicas, líderes. Na minha casa passou, me lembro, por exemplo, um ex-guerrilheiro, creio que da Bolívia, que se converteu. Foi um guerrilheiro ativo, se converteu, estava passando pelo Brasil, visitando algumas igrejas, passou na minha casa, ouvi a história dele. Na minha casa passou uma pessoa que esteve no mundo dos crimes por muito tempo, inclusive foi alvejado em tiroteios, mas Deus alcançou na prisão, transformou, e agora era um homem de Deus, passou pela minha casa. E eu ouvia todo esse mundo. Pela minha casa passou gente de diversos países, uma época quando poucas pessoas viajavam, e o mundo não era globalizado, mas passava pessoas de diversos países por lá. Aí eu ouvia sobre isso, sobre aquilo, sobre a obra de Deus em outros países. E aí estava esse jovem, por volta de 22 anos. Ele está conversando com meu pai na sala, e eu sento para ouvir. E lá eles conversam por volta de 1 hora mais ou menos. E depois de 1 hora de conversa, o jovem vai visitar uma outra casa, e ele parte então. E meu pai diz: é difícil achar um jovem com uma conversa desse nível. Nível espiritual, de profundidade das questões da vida. E ele disse: esse jovem é um jovem de grande valor. E aquilo me marcou, lembro disso até hoje, por isso estou repetindo aqui. Aquele jovem, depois ficando uns dias conosco, o vi participando ali de algumas partidas de futebol, e ele era craque,
jogava bem. Mas na conversa dele com meu pai, futebol nem entrou. Poderia ter entrado lá num canto um pouquinho, alguma coisa, mas nem passou de perto. Coisas mais profundas, mais significativas da vida, a partir da luz de Cristo, foi a tônica da conversa. Este jovem é um jovem de grande valor. É difícil achar um jovem como esse. Honrem a homens como este. Honrem a mulheres como esta. Honra a todos em Cristo. Meu irmão, minha irmã, promova a honra. Isso inspira, isso edifica, isso levanta, isso glorifica a Deus. Promova a honra. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.